O tempo voa, viu? Vou te contar. Agora, nesse mês de agosto, a gente vai completar um ano daquele crime ambiental gigantesco, assim, sem precedentes na humanidade que aconteceu aqui no Brasil e até agora, de concreto, pouco se sabe. Mas nós temos novidades sobre esse derramamento de óleo nas praias brasileiras, porque pesquisadores da UFAL, aqui da Universidade Federal de Alagoas, ao analisarem imagens de satélite, chegaram a uma possível origem. Nós vamos conversar a partir de agora ao vivo pela internet com o professor Humberto Barbosa, que já está aqui conosco e vai trazer detalhes. Professor Humberto, que sempre esteve à frente dessas pesquisas, mesmo com todas as dificuldades do mundo, né, professor? Seja bem-vindo ao Balanço Geral Alagoas. O que é que a gente traz de novidade? Afinal de contas, podemos já apontar definitivamente os responsáveis ou o responsável por esse derramamento de óleo, porque algumas hipóteses na época foram levantadas, a questão de derramamento de navio grego, depois outro derramamento na costa aqui do Rio Grande do Norte, depois também, enfim, algumas coisas foram levantadas aí e até agora a gente não sabe nada de concreto. O que a gente pode dizer? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Já que estamos em várias plataformas. Óbvio, antes de eu te responder a tua pergunta, obviamente que esse acidente ambiental de proporções jamais vistas, principalmente na nossa região, e que, de certa forma, trouxe ansiedade para a população. Eu, como pesquisador, todos sabemos e temos o registro de como foi um impacto ambiental e principalmente as pessoas que estavam à frente desse processo, os pescadores, todo o ecossistema, a flora e fauna que foram afetados por esse desastre, mas sobretudo de como ele foi, as autoridades competentes, como a coisa foi organizada, as redes de pesquisas, elas não foram tão eficientes para que nós, eu como cidadão, pesquisador e toda a população, a ansiedade que passamos há um ano atrás. Bom, Tiago, respondendo, sim, ainda não há um indiciado, seja ele civil ou doloso, quem foi o causador desse desastre de proporções jamais vistas no nosso litoral brasileiro e, sobretudo, no litoral do Nordeste do Brasil. Não temos ainda, completa-se agora, no dia 30 de agosto de 2020, exatamente um ano. Porém, nunca deixamos de correr atrás, de fazer pesquisa. Pesquisa, ela leva um tempo, ela precisa de tempo para que se possa colocar todas as peças. É um quebra-cabeça complexo, envolve várias pesquisas oceanográficas, pesquisas na área de petrolífera, enfim, são vários grupos que estão trabalhando, porém, desde o início houve uma falta de coordenação das autoridades e isso trouxe impacto para toda a população. O que há de novo, Tiago? Bom, de novo, a gente encontrou na região da África, a gente olhou todo o nosso litoral brasileiro, encontramos alguns vestígios e manchas de derramamento de óleo, porém, como pesquisador e como toda a equipe, a gente não ficou satisfeito com as respostas, não só das autoridades, mas também internamente a gente tinha duas grandes perguntas. A primeira pergunta, as imagens de satélite são satisfatórias para realmente detectar aquele derramamento de óleo? Sim, elas foram, elas colocaram luz em determinadas questões, principalmente na questão em que as autoridades, elas colocavam um culpado que eram 5 navios gregos e que no final encontrou-se um navio grego que a Polícia Federal colocou como principal provocador, o principal causador do derramamento de óleo, e que depois, com as imagens de satélite, a gente não encontrou evidência satisfatória que pudesse sustentar essa acusação contra o navio Bobolina, assim como também utilizamos informações de vigilância
vigilância marinha. Porém, o que há de novo foi que a gente recorreu à África para tentar entender aquela quantidade de óleo que chegou nas nossas praias, se poderia ter outra origem que tivesse mais afastada da região nordeste do Brasil. E isso foi uma questão nossa levantada, porque encontramos um vestígio, numa imagem de satélite, vestígios, indícios, fatores que poderiam existir, densidade de óleo distintas, e daí a gente achou que a boa parte do óleo que estava sendo encontrado, até novembro o IBAMA chegou com o Exército, 5.000 toneladas foram resgatadas nas nossas praias, sem falar boa parte ainda que possa estar no fundo do oceano. Então a gente viu que havia fontes distintas de contaminação, e daí fomos usar toda uma metodologia desenvolvida aqui na Universidade Federal de Alagoas e mapeamos toda a costa ocidental da África, e na região específica do Golfo da Guiné encontramos um padrão sistemático de derramamento de óleo desde o ano passado até o presente, e isso nos chamou a atenção pelo fato que existem correntes oceânicas, condições atmosféricas que poderiam trazer parte desse resíduo ou desse óleo que está sendo vazado sistematicamente a partir de poços. A gente viu que as características do vazamento são de áreas de exploração de petróleo próximo do país dos Camarões. Então, essa análise foi feita a partir de feições, a partir de imagens de satélites, e aí a gente evidenciou nas feições que não se tratava apenas de navio, mas poderia estar tendo um poço de exploração em que esse derramamento em grandes quantidades. Para ter uma ideia, Tiago, no dia 13 de julho, encontramos uma área, entre outras áreas ao redor do Golfo da Guiné, na África, com uma quantidade de área de 433 quilômetros quadrados. Mas não foi só isso. Encontramos desde maio de 2019 até agosto de 2020, sistematicamente. Obviamente que as imagens de satélite não são diárias, eu preciso de um intervalo de tempo para que eu possa revisitar aquele mesmo ponto. Então, isso mostra que a quantidade de óleo que continua vazando dessa região, ela é significativa. E encontramos um fator importante de pesquisa na região para ver se havia alguma informação de derramamento de óleo, se havia alguma situação que pudesse estar na mídia, e descobrimos também que isso aí é mais informações públicas, de que é uma região de alta exploração de petróleo, há poços que estão sendo perfurados, e a Covid retardou esse ano um pouco da exploração desse petróleo, em que 2019 foi um período em que essas empresas estavam em alto nível de perfuração nessa região. Não há conclusão efetiva, porque a gente precisa de informações complementares, a gente precisa como eu falei, o problema é muito complexo, precisa-se de uma rede de colaboração, ou seja, a Marinha também tem que investigar essa região, porque ela continua ainda liberando com menos quantidade, mas ainda óleo nessa região. E do ponto de vista oceanográfico, Tiago, as correntes oceânicas, elas de julho a setembro, principalmente ali na região de Benguela, na parte ocidental da África, tem correntes específicas nos oceanos que elas deslocam em direção à nossa costa leste, indo até a região setentrional. Ali é na costa norte do Nordeste do Brasil. A gente está falando do Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Fortaleza, Ceará. Essa região toda, a corrente arrasta ou ela se desloca da África para ali. Assim como professor? A nossa estação chuvosa aqui, que tem ventos de leste também que ajudam nesse processo. Muito bem. Não é conclusivo, sim. Muito bem, pois é, não é ainda conclusivo, mas já é pelo menos alguma luz no final do túnel, porque nos leva aí principalmente a chegar ao responsável ou aos responsáveis. A gente está acompanhando para e passo, lamentavelmente aí, né, mais de 1.009 localidades, mais de 130 municípios sofreram e ainda sofrem com consequências e resquícios desse óleo ainda no meio ambiente. Professor, muito obrigado, tá, por nos receber nesta manhã.
manhã e dizer que estamos à disposição sempre, tá bom? Eu agradeço e, de certa forma, acho que a população ainda, Tiago, continua ansiosa para que tenha uma resposta. Isso traria, de certa forma, uma certa tranquilidade à Não tenha dúvida. Muito obrigado. Não tenha dúvida. Obrigado, professor. Um crime com essa proporção não pode passar despercebido. A gente vai atrás para saber de quem é o responsável e, sobretudo, cobrar, né, responsabilidade, cobrar aí, principalmente, efeitos que possam mitigar toda essa situação